canal BOL, no quadro Saúde em Foco, está conversando com o Dr. Honório Teixeira de Carvalho Neto, médico pediatra aqui na cidade de Barbacena, falando sobre os cuidados com os recém-nascidos. Na primeira parte dessa entrevista, nós tivemos a oportunidade de ouvir esclarecimentos do Dr. Honório sobre as cólicas e também sobre a forma correta de limpar o umbigo da criança. A partir de agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre amamentação materna. Doutor Honório, por favor, explica para nós a importância da amamentação materna. Salim, um abraço. Realmente é um fator de extrema importância sobre o aleitamento materno, né? A gente poderia ficar aqui horas só falando sobre o que é um leite materno. Eu sou de uma geração de pediatras, há 50 anos atrás, onde rarissimamente a gente conseguia um aleitamento materno. Isto, depois da mídia, do trabalho todo da Sociedade Brasileira de Pediatria, feito junto às comunidades, nós conseguimos reverter a alimentação artificial, né, porque a gente vem do período onde as mães só utilizavam mamadeiras, né, e tudo à base de leite de vaca, o que era um desastre. O que nós perdíamos de criança com desnutrição, com anemia, com raquitismo, pela utilização precoce de leite de vaca, era uma coisa imensurável e extremamente triste, que a gente não tem a menor, né, lembrança mais disso, porque melhorou muito o grau de aleitamento materno. Mas a situação ainda é muito preocupante, porque os estudos mostram que praticamente em torno de 80% das mães, a partir do segundo mês de vida, já não estão em aleitamento materno exclusivo. Isto é muito pouco e nós temos ainda um grande trabalho para reverter. Nós avançamos muito. O leite materno, o problema não é você nutrir a criança. Você nutre a criança com fórmulas, com vários tipos de alimentos disponíveis no mercado. Mas o que a gente quer é imunidade, resistência, porque o leite materno é a única forma de prevenir infecções, né, pneumonias, diarreias, porque o leite materno ele é composto de uma série de substâncias que vão dar uma imunidade muito grande para essa criança, o que vai impedir que essas crianças que amamentam no peito, até o 4º mês, elas não adoecem, elas não têm gripe, elas não têm resfriado, elas não têm nada. Além do mais, o leite materno é um leite altamente rico em substâncias que provocam a imunidade do neném. Então, dão uma resistência enorme. E nessa época de pandemia, nós já está comprovado que as crianças que estão em aleitamento materno exclusivo, elas têm muito menos risco de adquirir o Covid e, inclusive, as outras doenças virais que acontecem. E, mesmo quando elas adoecem, a recuperação delas é infinitamente mais rápida. Acresce o fato, Ricardo, que o leite materno é um leite altamente rico em colesterol. E esse colesterol do leite materno, ele atapeta os vasos sanguíneos dessa criança e ele funciona por resto da vida desse neném como um anticolesterol. Ele impede que novas placas de colesterol se aponham a elas, e isso vai fazer com que essas crianças, lá com 40, 50, 60 anos de idade, tenham muito menos infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, obesidade, diabetes e uma série de outras doenças que são preveníveis na sua alimentação no seu primeiro ano de vida. Ou seja, a importância do aleitamento, quando você está com 60, 70 anos de idade, ele ainda é importante para você. E o grande problema nosso é a introdução precoce de alimentos, principalmente as fórmulas, que as mães acham que o neném está chorando é por fome, e às vezes, a maioria das vezes, não é por fome. Então, a introdução precoce de mamadeira traz um grande transtorno.
Por quê? Porque a sucção na mamadeira, ou na chuca, ela é muito diferente da sucção no peito. Então, quando a criança começa a sugar a mamadeira, ela faz a chamada confusão do bico. Sugar na mamadeira é de uma maneira, sugar no peito é de outra maneira. Quando ela aprende a sugar na mamadeira, é a chamada lei do menor esforço. Ela vai querer fazer no peito o que ela faz na mamadeira ou na chuquinha. Ela não consegue tirar nenhuma gota de leite se ela utilizar o mesmo esquema que ela faz de sucção na mamadeira. Porque a sucção na mamadeira, ela tem que fazer uma pressão negativa dentro da mamadeira para que o leite possa sair. Enquanto que no peito, ela tem que espremer na auréola, ela tem que morder a auréola para que esse leite possa ser ordenhado. Então, na mamadeira, ela gasta o quê? 3 a 5 minutos para esvaziar a mamadeira. Enquanto no peito, ela vai gastar 30 minutos. Ela vai cansar, ela vai suar, ela tem que parar para descansar, para voltar ao aleitamento. Então, a partir do momento que ela aprendeu a sugar a mamadeira, praticamente a gente não consegue mais fazer a manutenção do aleitamento materno, e esse é o motivo que a grande maioria das mães, a partir do 2º mês, já não estão em aleitamento materno exclusivo, justamente por essa confusão de bico que acontece com a utilização precoce de mamadeiras e chucas. Isso a gente tem que combater. É óbvio que nem toda mãe consegue ter uma quantidade de leite suficiente. Existem vários motivos que diminuem a produção de leite. E a principal delas é a ansiedade. Porque nenhuma mãe nunca viu um bezerro ir mamar na cabra, porque a vaca não tem leite. Então, o problema está mais na raça humana. E o pediatra ou a equipe que acompanha essa mãe tem obrigação, já dentro da maternidade, antes dessa mãe sair do hospital, já ter conhecimento dessas situações que vão ocorrer. O que nos deixa a gente muito preocupado, que boa parte das mães ainda saem da maternidade sem esse tipo de conhecimento. Então, chega em casa, esse neném está chorando, a primeira coisa que vem a vovó, vem a titia, vem a babá, você nem seu está chorando porque você está sem leite, você está com fome. Introduz uma fórmula, uma mamadeira na chuquinha, ela começa a sugar a chuquinha e faz a confusão de bico e não vai conseguir mais fazer o aleitamento materno, e é por isso que a gente não consegue manter essas crianças, no mínimo, até o 6º mês, em aleitamento exclusivo, que seria o ideal que toda criança tivesse alimentação exclusiva no peito até o 6º mês de vida. É exatamente isso que eu queria perguntar para o senhor acabou me respondendo de forma muito rápida. Sobre essa questão da amamentação, né? Então, deve-se amamentar com exclusividade até pelo menos os 6 meses de idade, né? O senhor acabou de me falar isso. Mas eu queria perguntar mais um pouquinho. E a amamentação vai até qual idade? Né? Deve-se ainda manter a amamentação feita pela mãe até qual idade, doutor? Ô, Salim, isso é um grande problema hoje, né? Na Idade Média, as mães amamentavam até o 4º ano de vida. É óbvio que a gente não vai colocar isso para as mulheres. A inserção das mulheres no mercado de trabalho, que é uma das grandes conquistas que as mulheres tiveram, e a gente lembra muito que isso aconteça, fazem com que, a partir do 4º mês, elas tenham que voltar ao trabalho. E voltando ao trabalho, realmente vai dificultar muito a continuidade desse aleitamento materno. Nós achávamos, né, os pediatras em geral concordam, na sua maioria, que a licença maternidade deveria ser bem mais estendida. Não é até o 6º mês, mas se o ideal é que elas fossem até 1 ano, ou, se possível, até 2 anos de idade, que seria um grande padrão para manter o aleitamento materno até o 2º ano de vida. Mas o aleitamento até o 6º mês exclusivo já é um grande avanço, porque aquilo que nós falamos antes, né, de imunidade, de diminuição de acidente vascular cerebral, de colesterol aumentado, essa criança já vai estar protegida. Mas o limite é quando a mãe quiser parar. Mas, se possível, até o 2º ano de vida, se ela puder continuar amamentando, ou até mais, se ela trabalha, ela sai de casa, dá o mamar, durante o período que ela está ausente,
utiliza outros tipos de alimentos de acordo com a idade da criança, e a partir do momento que ela retorne ao lar, ela retorne também ao aleitamento, se isso for, se ela quiser, né, e tiver condições para tal ato. Porque o aleitamento materno é extremamente prazeroso, altamente tranquilizante, sem contar porque leite produz raquitismo, produz problemas digestivos, como a gente já falou, e tem que usar uma fórmula. Hoje, uma lata de leite em pó, ela não custa menos de R$50. E uma criança em torno de 3 a 4 meses de idade, ela costuma chegar a gastar, às vezes, até 8, 10 latas de leite por mês. É só fazer as contas. É um gasto excessivo para a família, se poderia estar ali amamentando e tendo muito menos problema. Além do mais, essa criança não adoece, não vai usar medicamento, não vai ao pediatra por doença. Então, é um número enorme de benefícios que essa criança recebe. Então, com relação à idade, depende da mãe, das condições dela domiciliares, das condições de trabalho, mas nós sempre orientamos que ela mantenha o máximo de tempo possível no peito, porque essa criança só tem a ganhar e a família também. Agora, doutor, veja bem, fala-se ainda sobre a amamentação, mas fala-se muito que a criança, né, depois que ela é amamentada, tem que fazer o bebê arrotar, doutor? Boa pergunta, Ricardo. Ricardo, eu acho que você devia ser uma mãe, viu? Você está muito bom, viu? Eu fui treinado Salim, 2 vezes, doutor. Eu sou pai 2 vezes, então eu tive que ajudar a minha esposa a cuidar dos meninos. Agora é tudo marmanjo, tudo grande, mas né, sabe como é que funciona. muito interessante a pergunta. Né? Por quê? A criança, quando alimenta na mamadeira, ela ingere uma quantidade excessiva de ar. Então, a criança que mama na mamadeira ou no copo, ela rota praticamente toda a mamada. É a mesma coisa tomar uma bebida gasosa, né? Qualquer bebida, né? Seja refrigerante ou não, você vai arrotar. No aleitamento materno, a criança não deglute ar. Então, as crianças amamentadas ao peito, elas não têm a obrigatoriedade de arrotar. Mesmo assim, a gente orienta as mães para que coloque a criança em pezinha, no ombro, né? Uns tapinha, durante uns 5 a 10 minutos no máximo. Não arrotou, ela não tem obrigatoriedade de arrotar. Não arrotou, põe essa criança na cama, de barriguinha para cima ou de lado. Essa criança não pode ficar de bruço, porque se ela ficar de bruço e se ela regurgitar, o que é muito comum até o 6º mês, todo neném até o 6º mês regurgita muito, isso não é refluxo, tem uma diferença entre refluxo, tá? E o que ela joga depois, né? O que ela elimina de excesso de leite. Então, se ela vomitar de bruço, ela tem risco de afogar no seu próprio vômito ou na sua própria regurgitação. Se ela está de barriguinha para cima ou de lado, esse risco não acontece. Então, não tem que a mãe ficar meia hora correndo, andando para o menino para o lado, batendo nas costas do neném, para o neném arrotar, se ele está em aleitamento exclusivo no peito. As crianças que mamam no peito não têm a obrigatoriedade de arrotar. Elas arrotam se deglutirem ar durante a amamentação, o que dificilmente acontece durante o aleitamento materno, se essa pega, ou seja, a sucção da criança, a adaptação da sua boca, da boca do neném no seio da mãe, está sendo feito de forma correta. Perfeito. Doutor, o senhor até comentou já, então eu vou aproveitar a pergunta. Quando o senhor comenta sobre regurgitar e sobre o refluxo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, até a título de orientação para os pais e para as mães. Ô, Salim, eu tenra idade de pediatra, eu sempre aprendi com meus professores, desde o meu período de formação, que toda criança que vomita muito tem boa saúde. Vomita muito porque mama muito.
E eu costumo falar com as mães que o estômago é igual uma caixa d'água. Encheu, sai pelo ladrão. Então, essas crianças elas vão amamentando, amamentando, até chegar a um limite, tá? Onde elas param de amamentar. Quando ocorre a contração do estômago para eliminar o leite do estômago via intestino, o excesso desse leite é jogado fora. E isso é chamada regurgitação, que todo neném tem. Então, ele vomita o excesso do leite. Isso vai terminar até o 6º mês de vida, porque até o 6º mês todo neném vomita muito. E eles têm boa saúde? Tem. Por que tem boa saúde? Porque mama muito. E vomita muito porque mama demais. Então, é isso que acontece. Com relação ao refluxo gastroesofágico, é muito diferente. Primeiro, essa criança não regurgita. Essa criança vomita. É diferente. Ela mama e praticamente toda a mamada ela expele um volume grande do que ela ingeriu. E isso faz com que a evolução de peso não acontece de maneira razoável, do esperado para o mês, que a gente espera que a criança engorde pelo menos 700 gramas por mês, é o mínimo que a gente espera. Quer dizer, se ela não está ganhando peso e está vomitando toda a mamada, aí tem que ser feito um estudo para ver se essa criança realmente tem um refluxo gastroesofágico, o que é problemático, porque as medicações disponíveis para tratamento de refluxo, elas têm, a utilidade delas é muito pequena e o resultado é muito ruim. Então, a gente tem que usar outro tipo de maneiras de levantar a criança, deixar ela com a cabecinha mais elevada, botar para rotar, e mantê-la, não deitar de imediato, e controlar o peso. Se houver suspeita de refluxo, a gente tem que fazer um estudo de imagem para ver o grau desse refluxo. Mas, na grande maioria das vezes, o que acontece é regurgitação, e eles confundem regurgitação com refluxo. É muito diferente. Refluxo, a criança vomita quase toda a mamada, não evolui bem de peso, essa criança é uma criança agitada, né? Tem gastrite, tem dor, tem azia, então tem outros sintomas que acompanham o refluxo gastroesofágico. Claro, então, até o 6º mês, todo neném vomita muito. A partir do 6º mês, para de vomitar. É igual a cólica, como a gente falou. A partir do 4º mês, ela termina. Claro. A orientação que eu imagino que seja razoável é que, tendo essa situação e estando em dúvida, o melhor é procurar logo o pediatra para poder ter essa informação melhor com um profissional capacitado que vai trazer esses detalhes. Então, a gente encerra esse 2º bloco nosso aqui de entrevista com o Dr. Honório, em que a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre a questão da amamentação. Na próxima parte, a 3ª parte da nossa entrevista, nós vamos falar um pouquinho ainda sobre a alimentação do bebê e também sobre as questões na hora em que a criança está saindo da maternidade. Quais são as orientações que devem ser dadas a essa criança? Canal Bol, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.